Estamos na subsede da área 38 para, mais uma vez, trazer uma mensagem da palavra de Deus ao seu coração. Quero agradecer a você por este privilégio de podermos cultuar o nosso Deus juntos. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar o hino da nossa harpa cristã de número 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoputa, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressas, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso nas repagar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória,
Jesus. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, pessoas amigas que nos dá o privilégio de estar a nos ouvir, está sendo alcançado através das redes sociais, por este momento em que estamos aqui reunidos, unidos na presença do Senhor. Nós somos gratos a Deus pela sua vida. Você que está tendo o privilégio de estar sendo alcançado através deste vídeo para ouvir a boa palavra de Deus. Nós somos gratos a Deus porque o Senhor, Ele tem nos dado recursos para que não paremos de fazer a sua obra e levar a mensagem aos lugares mais distantes. Nós somos gratos a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Nós queremos nesta noite compartilhar um texto da palavra de Deus para nossa meditação, para aproveitamento, para nossa alma, como um alimento, assim como diz as Escrituras, né? Não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Nós queremos compartilhar um texto da palavra de Deus com você, que está nos assistindo neste momento. Pegue a sua Bíblia e abra comigo na carta aos Hebreus, capítulo de número 13 e versículo 8. Cartas aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8, onde nós iremos ler. Versículo de número 8 do capítulo de número 13 da carta aos Hebreus diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto sagrado que fala do verdadeiro Jesus. Jesus verdadeiramente Filho de Deus. Jesus ontem, hoje e eternamente. É nesse propósito que nós queremos trazer uma palavra de reflexão para o nosso coração. Estamos vivendo um período de terror. Isso é indiscutível. A humanidade está aflita, com medo, isolada e sofrendo. As pessoas não podem se relacionar de perto com aqueles que tanto amam. Além disso, dores fortes e preocupantes, mediante dos seus entes queridos, que estão doentes e outros mortos. A pandemia causada pelo novo coronavírus, ela também causa crise financeira. Os meios de comunicações nos ajudam muito com informações precisas em tempo recorde. Por outro lado, nos enche de pânico por deixar de anunciar as notícias boas e focar naquelas que mais dão rendimento financeiro através de grande audiência. Mas, diante esta situação tenebrosa, podemos considerar alguns pontos positivos. Primeiro, nada acontece com a humanidade nem com o universo que não esteja no controle de Deus. A Bíblia diz: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado
por meio dele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. A Bíblia também diz que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. A Bíblia também diz lá em Provérbios 19 que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deus tem suas multiformes de proporcionar o ser humano a se redimir. O pai que ama disciplina seu filho. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. O texto que nós lemos fala Jesus ontem, hoje e eternamente. Eu quero vos trazer uma palavra ao vosso coração para que você entenda quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus verdadeiramente Filho de Deus? Jesus, ontem, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se você parar para fazer uma reflexão, este versículo da palavra de Deus, que está escrito em João capítulo 1, versículo 1, ele é bem mais antigo do que no princípio Deus criou os céus e a terra, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Por quê? Porque no princípio era o Verbo. O Verbo é a palavra externada. O Verbo é a ideia externada, vem da palavra logos. Então, logo é a palavra externada, é a ideia externada. Então, no princípio era o Verbo, era a palavra. Tudo foi feito por ele e nada poderia ser feito se não fosse por ele. Então, Jesus, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Tudo foi criado por ele. O texto que nós lemos lá em Colossenses, ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. As invisíveis. Jesus, ontem, nasceu de mulher. Conforme Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ele nasceu de mulher e habitou entre nós. Este é o Jesus que nós estamos falando. Enquanto Jesus, homem nascido de mulher, ele passou por todo um processo de um ser humano natural. Ele foi criança obediente aos seus pais, trabalhou. Jesus, ele passa a exercer seu ministério. E qual foi o primeiro passo dele? Jejuar 40 dias. Por quê? Porque ele estava homem. Era o começo de um processo, era o começo do seu ministério. E ele exerceu todas as funcionalidades e obedeceu todas as regras das leis celestiais, das leis terrenas. Ele procedeu. É por isso que nós hoje estamos aqui gravando esta mensagem, simplesmente com o nosso sem auditório.
porque nós estamos obedecendo às regras estabelecidas pelas autoridades. A IADES, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Luís, tem obedecido às regras. Os nossos superiores, pastores, eles têm nos dado esta orientação. Então Jesus, ele obedeceu todas as regras. Foi obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelos nossos pecados. Jesus, ele sabia qual era a sua tarefa aqui na terra. Ele sabia qual era o seu objetivo. Ele sabia qual era o seu propósito. Jesus, morto e ressuscitado. Jesus morreu e ao terceiro dia, conforme as Escrituras, ele ressuscitou e tomou posse da autoridade ao lado do Pai. Jesus, hoje, está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, sendo nosso advogado, de acordo com a primeira carta a João, primeira carta de João, capítulo número 2, versículo 1. Jesus, ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Hoje ele é o nosso advogado. Ele chega a dizer: filhinho, rogo-vos que não pequeis, mas ainda que tu venha a pecar, lembra que tu tens um advogado, Jesus Cristo justo, que é o responsável pela apropriação dos teus pecados, e não somente dos teus, mas do mundo todo. Então Jesus, ele cuida da humanidade. Jesus, amanhã, desatando o livro que somente ele pode abrir, conforme Apocalipse capítulo 5. Jesus, o juiz que irá julgar a humanidade. Tudo isso irá acontecer debaixo das leis celestiais. Nenhuma vírgula poderá ser omitida. A gente entende que as aflições são normais. Tudo isso está acontecendo. Mas nós podemos mostrar que tudo também está no controle de Deus. A pandemia chegou para nos mostrar que temos muito que aprender. Todas as vezes que o povo de Deus estava em desobediência, Deus providenciava uma crise, uma situação para que eles viessem se redimir. Tanto que o povo clamava e ele dava o livramento. Louvado seja Deus. Eu quero, nesta noite, te dar alguns motivos positivos para que você entenda tudo isso que está acontecendo. Calma. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que podemos aprender com a atual situação. Primeiro, Deus permite que os homens desenvolvam um vírus para mostrar que o mundo pode desacelerar e refletir de forma isolada. Ora, o mundo estava de uma forma tão violenta, tão rápida, tão acelerada, que ninguém mais tinha tempo para nada. Todo mundo só pensava em correr. A gente estava criando situações para poder se entregar, para poder acompanhar a velocidade da humanidade. Mas Deus permite que o homem desenvolva um vírus para mostrar que o mundo pode desacelerar e refletir de forma isolada. Segundo, serviu para os pais ficarem mais tempo com os filhos e não atribuir aos afazeres profissionais. Todas as vezes que um filho pedia para um pai, para ele ficar em casa, ele dizia: não, eu tenho meus afazeres profissionais, eu tenho que correr, eu tenho que concluir aquela tarefa, eu tenho que realizar aquele negócio, eu tenho que... Sempre dava uma desculpa, mas não podia ficar com seus filhos. Né? Então, agora, os pais estão com tempo para ficar com seus filhos, brincar, criar situações agradáveis. Terceiro,
serviu para ver o quanto os nossos idosos são tão carentes e o quanto eles sentem a nossa falta. Ora, querido, as pessoas quando chegam com uma certa idade, eles ficam meio que desprezados. Mas, com a chegada desta pandemia, nós passamos a refletir que eles necessitam muito de nós. Quando nós os isolamos, eles ficam muito sofridos e nos passa a mensagem que dói dentro de nós. Então passamos a entender melhor nossos idosos. Quarto, serviu para lembrarmos de orar por nós, por nossa família, nação e pelo mundo todo. A correria não nos dava chance de nós orarmos. Às vezes nós começávamos a orar e orávamos no máximo por nós, pelos nossos familiares. Mas não lembrava que na nossa rua nós temos muitos vizinhos, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo todo, há pessoas carentes das nossas orações. Paramos para pensar. Serviu para nos mostrar que um abraço e um aperto de mão faz tanta diferença entre as pessoas que se gostam. A gente abraçava, apertava as mãos, mas não percebia o quanto isso era valioso. Hoje nós estamos entendendo que um abraço, um aperto de mão é muito gostoso e a gente sem eles faz falta. Sexto, serviu para percebermos que não podemos viver dentro do nosso próprio ego, de forma isolada, criando uma ilha para nós, mas que todos juntos somos mais fortes. Todos juntos somos mais fortes. E Jesus, ele disse: Pai, assim como eu e tu somos um, eu quero que eles também sejam um só como nós. Sétimo, serviu para termos mais cuidados pessoais, tipo lavar as mãos, não pegar em tudo que encontra, passarmos a ter mais cuidado, observar aquilo que a gente se alimenta. Oitavo, serviu para buscarmos mais a Deus. Nono, o mundo está menos poluído com esta menos frequência de carros circulando em nosso país, diminuiu bastante a poluição. Muitas outras crises virão. Muitas outras crises virão. Esse não é o fim, é o princípio das dores. Quando Jesus falou que vinha crises de nação contra nação, rei contra rei, peste, isso ainda não era o fim. O fim só virá quando o evangelho for pregado a toda a criatura. Aí sim virá o fim. Nós temos que entender, querido, que nós estamos em um momento difícil, mas é um ponto de reflexão. Nada está acontecendo por acaso. Não é o homem ele causa problemas, o homem ele causa muitas coisas, mas o homem não cria, apenas desenvolve, ele apenas desenvolveu. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que a humanidade havia esquecido de Deus, a humanidade havia esquecido de Deus, porque nós vimos nos canais de televisão uma humanidade debochada, promíscua, descuidada e sem valorizar Deus. Mas nesses últimos dias nós vimos igrejas
reunidas, unidas, buscando a Deus, buscando a presença de Deus, buscando o socorro de Deus. Isso é lindo, porque, com certeza, depois desta crise, Deus irá fazer grandes coisas, coisas tremendas, que vai nos alegrar. Porque a humanidade pode ter esquecido de Deus, mas Deus não esqueceu da sua criação. Jesus, ontem, hoje e eternamente. Eu quero orar pela sua vida ainda nesta noite. Você que ouviu esta mensagem, você sabe quem é Jesus? Jesus, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra de Deus diz que ele habitou entre nós e não usurpou querer ser igual a Deus. E por isso Deus o elevou de sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E a esse nome, todos irão se curvar para adorar. Quem crê e quem não crê, vai adorar. Então, nesta noite, eu quero lhe convidar para você abrir o seu coração e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos adorar e louvar. Fique aí perto de uma pessoa, desse irmão, dessa irmã que está próxima a você, e eu vou orar agora. Querido, eterno, Deus de bondade e de misericórdia, estamos na tua presença para te glorificar, para te exaltar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Deus, por mais este culto, Senhor, por mais esse momento, por mais essa mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração. Ó Deus querido, nós sabemos que quem faz a obra é o teu Santo Espírito, Senhor. Nos ajuda em tudo. É o que te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe.